Se você acompanhou a história das Testemunhas de Jeová, ou você vive na organização por muito tempo, com certeza você se lembra da época que as publicações elas tinham preços fixos. As revistas da Sentinela, Despertar e os livros, as bíblias, era tudo vendido na porta do morador. Existia uma tabela de preços, os publicadores eles pagavam pelas publicações no balcão da congregação e depois eles vendiam essas publicações para os moradores no campo. Você se lembra disso? Isso daí funcionou durante décadas e mais décadas como um modelo comercial perfeitamente estruturado. Só que no início dos anos 90, por aí, a forma ela mudou muito. A organização ela anunciou uma grande mudança espiritual. As publicações elas não teriam mais um valor fixo e elas passariam a ser distribuídas mediante as doações voluntárias. Nas reuniões, nas páginas da Sentinela, isso daí foi apresentado para os fiéis como uma provisão divina, uma simplificação abençoada por Jeová, para facilitar a pregação de milhares de pessoas no mundo, mostrar confiança absoluta e generosidade aí do povo de Jeová. A narrativa oficial vendida para os membros foi de que a fé ela estava substituindo o comércio. Só que os documentos históricos, os registros judiciais, eles contam uma história completamente diferente. E é isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo de hoje. A mudança para o sistema de doações voluntárias, ela não nasceu de uma revelação espiritual, muito menos de uma preocupação com a fé das pessoas, mas ela surgiu de uma imposição jurídica financeira que ameaçava o cofre da organização. Antes da gente continuar, eu preciso deixar algo muito claro. Eu não sou nenhum líder religioso, eu também não sou o dono da verdade, eu não estou aqui para substituir uma crença por outra. Se alguém te disser que tem a religião certa, desconfie dessa pessoa. O meu objetivo principal aqui nesse canal ele é muito simples, é incentivar você a pensar por conta própria. Eu quero deixar registrado aqui que os meus vídeos eles não são um ataque às testemunhas de Jeová. Eu conheço a sinceridade de quem está lá dentro. O que eu faço aqui é a exposição de fatos documentados. Se a exposição da realidade ela parece um ataque, o problema não está em quem revela o fato, mas sim no fato em si. A liberdade, ela não é trocar de uma instituição, é você ter o poder de escolher aonde você quer estar. Inclusive, se você quiser decidir continuar nas Testemunhas de Jeová, desde que você saiba exatamente o que acontece nos bastidores, que você saiba os fatos. Se você precisa de alguém que diga em que você tem que acreditar, você ainda não saiu do controle, você só mudou de mestre. Aqui no Betelito Oficial, eu não ofereço respostas prontas. Eu ofereço perguntas e provas documentadas. E sempre se lembre disso, a verdade ela não deve ter medo da investigação. Quem tem a verdade vai ter o prazer na transparência. Agora quem tem só o controle vai ter pavor de ser questionado. Para a gente entender o que de fato aconteceu em 1990, a gente precisa olhar para o Supremo Tribunal nos Estados Unidos, para o caso que envolveu outro grupo religioso, que é o televangelista Jimmy Swaggart. O estado da Califórnia exigiu que a organização de Jimmy ele pagasse um imposto sobre as vendas de livros, fitas, artigos religiosos que ele vendia nos eventos dele. O pregador processou o estado, alegando que cobrar imposto sobre a venda de literatura religiosa violava a liberdade de religião garantida pela instituição americana. O caso ele subiu para a Suprema Corte e adivinha, quem que se juntou ao processo enviando um documento oficial em apoio a Jimmy? Foi a própria Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. A Organização das Testemunhas de Jeová ela enviou o que a justiça chama de amicus curiae. É um documento jurídico apoiando esse televangelista e argumentando que o governo ele não poderia cobrar impostos sobre a venda de livros, revistas religiosas. Por que a Torre de Vigia ela se preocupou tanto com um processo de um líder evangélico lá da cristandade? Porque o modelo de negócio da organização dependia exatamente dessa isenção. Se o tribunal decidisse que a venda de livros religiosos podia ser taxada, a Torre de Vigia ela teria que pagar milhões de dólares de imposto sobre cada revista, cada livro distribuído. Por isso que em janeiro de 1990, a Suprema Corte dos Estados Unidos deu a sentença final unânime no caso de Jimmy. A decisão ela foi clara. Os estados eles tinham direito constitucional de cobrar os impostos sobre a venda de mercadorias, inclusive se essas mercadorias fossem bíblias, fossem livros, fossem revistas religiosas. A partir daquele momento, a venda de publicações religiosas ela passou a ser classificada
comercialmente como uma venda de mercadorias sujeita a impostos estaduais. Essa decisão judicial colocou a liderança de Betel diante de um dilema. Por quê? Se eles continuassem cobrando o preço fixo das revistas Sentinela, Despertar, e a organização teria que se registrar como comerciante varejista em cada estado americano, pagar os impostos sobre cada venda efetuada pelos publicadores nas ruas. E pior ainda, tudo para uma instituição secreta. Abrir seus livros contábeis e registros financeiros para auditorias do governo, eles teriam que fazer tudo isso. Além disso, os próprios publicadores, pioneiros, quando eles venderem as revistas de porta em porta com preço estabelecido, eles passariam a ser vistos legalmente como vendedores ambulantes de uma corporação comercial. Então, diante desse risco iminente de pagar os impostos milionários, ter as suas contas auditadas pelas autoridades fiscais, a liderança ela agiu com muita rapidez. Então, poucas semanas depois dessa decisão da Suprema Corte, em março de 1990, a filial dos Estados Unidos enviou uma carta para todas as congregações anunciando que a literatura ela não seria mais vendida. O preço fixo ele foi abolido do dia para a noite. A orientação ela passou a oferecer as publicações de graça, sugerindo que o morador fizesse uma doação voluntária para a obra mundial. Você pode pegar todas as publicações hoje em dia e pegar logo na primeira, na segunda página, você vai ver exatamente essas informações. Essa literatura ela não é vendida, ela faz parte de uma obra mantida por donativos voluntários. Eles tiveram que mudar essa frase em todas as publicações para não pagarem esses impostos. E daí, logo em seguida, esse arranjo foi estendido para outros países, todos eles do mundo, à medida que os governos locais eles também começaram a questionar a natureza comercial da distribuição dos livros das Testemunhas de Jeová. Mas qual que foi a explicação dada para os membros no Salão do Reino? Esse é o foco principal desse vídeo. Nenhuma palavra sobre decisão no Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Nenhuma menção nos impostos da venda na Califórnia. Em vez de admitir que eles estavam ajustando as suas operações para evitar tributações e inspeções fiscais do governo, o corpo governante ele reescreveu esse motivo. Eles disseram a todos os irmãos que aquela era uma nova luz, que era um passo de fé para simplificar a obra, confiar que Jeová tocaria o coração das pessoas para doarem voluntariamente, que eles não estavam vendendo nada, usando aqueles textos de que de graça recebem e de graça eles dão. O que era uma manobra jurídica para proteger o patrimônio financeiro foi maquiado aí, vamos dizer assim, como uma grande vitória espiritual. Quando você analisa esse fato documentado com a mente aberta, algo muito profundo acontece com a sua percepção. Essa mudança histórica ela revela com clareza cristalina como que a organização funciona nos bastidores. A liderança ela exige dos fiéis uma lealdade cega e uma obediência absoluta, ensinando que cada instrução vinda de Betel ela é guiada pelo Espírito, reflete a vontade de Deus. Só que a história ela mostra muitas das grandes transformações organizacionais não são fruto de orientação divina, mas é a conveniência financeira, a pressão jurídica e estratégias corporativas de proteção institucional. Para quem ainda está lá dentro, compreender o verdadeiro motivo da mudança para doações voluntárias é um passo libertador. Isso demonstra que você não está diante de um canal exclusivo de Deus que opera acima das leis humanas, mas é uma corporação imobiliária, editorial, extremamente pragmática, que adapta os seus ensinamentos e métodos sempre que seus interesses financeiros eles são ameaçados pelos tribunais. Entender essa realidade, ela não significa que você precisa sentir raiva, sentir ressentimento pelo tempo que você dedicou servindo com sinceridade. Significa que você pode finalmente retirar o véu dessa sacralidade artificial que foi colocado sobre as decisões que elas são puramente humanas. Se a organização usou uma manobra jurídica sobre impostos que apresentou como uma bênção de Deus, quantas outras regras e proibições e mudanças de doutrina, elas também foram motivadas por exigências legais e corporativas em vez de princípios bíblicos. Eu tenho vários outros vídeos aqui que falam exatamente sobre isso, como o oi para o desassociado, como mudanças no livro dos anciãos, que você pode ver à vontade todos esses vídeos aqui do canal. Para quem está dando o primeiro passo para sair do controle mental, esse conhecimento, às vezes ele traz paz, sabia?
Mostra que o medo de desobedecer a homens, ele não faz sentido, porque esses próprios homens, eles respondem e se curvam às leis do mundo quando o dinheiro deles está em jogo. A verdadeira maturidade espiritual e a verdadeira liberdade, elas começam no momento em que você para de aceitar essas explicações maquiadas e você passa a examinar as evidências com honestidade intelectual também. Quando você descobre que a história oficial ela foi manipulada para manter o controle sobre a sua consciência, a autoridade que eles tinham sobre a sua vida, ela simplesmente se dissolve. Por isso que eu gostaria de deixar muito bem esclarecido esse assunto. Eu vou deixar, inclusive, alguns links que comprovam tudo isso que eu estou falando, algumas publicações também que comprovam quando eles fizeram essa mudança, o que que eles falaram, e também alguns artigos de jornais que você pode ver muito bem o que foi feito e exatamente na mesma época os ajustes que foram feitos. Às vezes é muita coincidência para ser só coincidência, não é? Por isso eu gostaria muito que você desse atenção nesses artigos, que você visse, comprovasse por si mesmo, não confie exatamente no que eu falo, prove por você mesmo o que essa organização faz nos bastidores e como ela passa essas informações para os fiéis. Esse canal tem como objetivo fatos documentados. Se você gostou desse vídeo, quer continuar aprendendo mais, deixa um like aqui, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo, que a gente está sempre postando aqui com frequência. Todos esses fatos documentais aqui, que ainda tem muitos para a gente dissolver aqui no nosso canal. E se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo mais, clica no vídeo que está aparecendo logo aqui do lado, com outro fato documental sobre essa organização, sobre como que ela age aí nos bastidores. Eu sou o Marcelo, aqui do canal Betelito Oficial, e a gente se vê no próximo vídeo.